Capítulo 11. As últimas coisas. Deus já escreveu tanto o primeiro como o último capítulo da história de todas as coisas. No livro de Gênesis, lemos acerca do universo, da vida, do homem, da sociedade humana, do pecado e da morte. Nas escrituras proféticas, especialmente no livro de Apocalipse, revela-se como essas coisas alcançarão seu alvo máximo e também sua consumação. Muitos, como Daniel, perguntaram: qual será o fim dessas coisas? Daniel 12, 8. Somente Deus pode responder essa pergunta, e a resposta pode ser encontrada em sua palavra. A morte. A morte é o que separa a alma do corpo. É por ela que o homem é introduzido no mundo invisível, e essa experiência é descrita na Bíblia como dormir. João 11, 11, Deuteronômio 31, 16. A morte é o primeiro efetivo externo ou manifestação visível do pecado, e será também o último efeito do pecado, do qual seremos salvos. Romanos 5:12, 1 Coríntios 15, 26. Nosso Salvador Jesus, ao morrer e ressuscitar, aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Nas Escrituras, um dos termos que foram usados em referência à ressurreição do corpo é imortalidade. 1 Coríntios 15, 53, 54. A imortalidade significa não estar sujeito à morte. Depois da ressurreição e do arrebatamento da Igreja, os cristãos desfrutarão dessa imortalidade, recebendo corpos glorificados que não estarão sujeitos à morte. Os ímpios também serão ressuscitados, mas isso quer dizer que desfrutarão dessa imortalidade do corpo? Não. Ao estudarmos sobre o pecado, vemos que há dois tipos de morte: a morte física e a morte espiritual. A morte espiritual é a segunda morte, isto é, a separação eterna de Deus. Os ímpios se encaixam aqui. A imortalidade se constitui da comunhão com Deus e a glorificação do corpo, mas os ímpios, apesar de terem a existência, não gozarão dessas coisas. A sua ressurreição não é a ressurreição da vida, mas a ressurreição para a condenação. João 5, 29. A ressurreição. A importância da ressurreição. O homem foi criado imortal no sentido de que ele não precisava morrer, mas mortal no sentido de que ele poderia morrer se desobedecesse a Deus. No Jardim do Éden, quando o homem pecou, ele perdeu o direito à árvore da vida. Gênesis 2, 9, 3, 22. E em resultado disso, começou a morrer. A morte física foi a expressão externa da morte espiritual, que é interna, e que acontece como consequência do pecado. Natureza da ressurreição. É relativamente fácil declarar o fato da ressurreição, mas ao tentarmos explicar como Cristo foi ressuscitado, encontramos grande dificuldade, pois se trata de leis sobrenaturais, além da compreensão de nossas mentes. Entretanto, sabemos que a ressurreição do corpo será caracterizada por alguns aspectos como: relação. Haverá alguma relação com o velho corpo, fato que Paulo ilustra pela comparação do grão de trigo. 1 Coríntios 15, 36, 37. O grão é lançado na terra, morre e o ato da dissolução fertiliza o germe da vida no grão, de maneira que ele se transforma em linda e viçosa planta. Qual o poder que vitaliza o corpo humano, tornando-o capaz da gloriosa transformação do corpo ressurreto? O Espírito Santo. Realidade. Certas pessoas não se interessam em ir para o céu, pensando que a vida ali será uma existência insubstancial e vaga. Ao contrário, a existência no céu será tão real quanto a existência presente, de fato, ainda mais real. Incorrupção. Levantado em incorrupção e em poder. O corpo, quando ressuscitado, será livre de enfermidade, dor, debilidade e da morte. Apocalipse 21, 4. Glória. Nossos velhos corpos são perecíveis, sujeitos à corrupção e ao cansaço, porque são corpos naturais.
próprios para uma existência imperfeita em um mundo imperfeito, mas o corpo de ressurreição será próprio para a gloriosa imortalidade no céu. A vida futura. O homem, criado à imagem de Deus, é dotado de capacidade para conhecer a Deus e com ele ter comunhão. Isso significa que o homem é mais do que um animal, e que sua existência ultrapassa os limites do tempo. Foi criado para viver e não para morrer, mas o pecado trouxe a morte ao mundo e, assim, ao homem. A morte, no seu aspecto físico, é a separação do corpo da alma, mas ela não implica na extinção da alma. O Antigo Testamento falou muito sobre a personalidade do homem sobreviver à morte, como, por exemplo, nas transladações de Enoque e Elias, que provaram com certeza a existência de uma vida futura e de felicidade na presença de Deus. O Novo Testamento reconhece a existência no além-túmulo, na qual a vida espiritual continua sob novas e melhores condições. Entrar nessa vida é o supremo alvo do homem. Marcos 9, 43. A morte física não pode interromper a comunhão entre o cristão e o seu Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. João 11, 25, 26. Com essas palavras, Jesus assegurou a Marta e Maria que seu irmão não havia perecido, mas estava seguro. Com efeito, Jesus dizia o seguinte: Eu amava vosso irmão, e com ele tive doce comunhão. Compreendendo quem eu sou, lembrando o meu poder, pensais que eu permitiria que a morte interrompesse essa comunhão? O destino dos justos. Natureza do céu. O cristão, durante a sua vida terrestre, experimenta pela fé a presença do Deus invisível, mas na vida vindoura, essa experiência da fé se tornará um fato consumado no céu. O céu descreve-se por vários títulos. Paraíso. Literalmente, jardim. Nos lembrando a felicidade e o contentamento dos nossos primeiros pais ao participarem de comunhão e conversação com o Senhor Deus. Apocalipse 2, 7, 2 Coríntios 12, 4. Casa de meu pai. Com suas muitas mansões. João 14, 2. Expondo o conforto, descanso e comunhão do lar. O país celestial. A caminho do qual estamos viajando, como Israel naquele tempo se destinava a Canaã, a terra prometida. Hebreus 11, 13 e 16. Uma cidade, sugerindo a ideia de uma sociedade organizada. Hebreus 11, 10. Apocalipse 21, 2.